Olá, estamos aqui com mais um episódio da websérie Entre Telas do BMA e o nosso tema de hoje é saneamento básico. A partir da aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico, nós trouxemos alguns temas para discutir aqui. Eu tenho comigo o José Guilherme Berman, meu sócio da área de infraestrutura, e para quem eu tenho a primeira pergunta. Zeca, houve muita discussão sobre um dos principais vetos feitos pelo presidente na sanção da lei, e que é um veto ao artigo 16, que praticamente abordava, era o único dispositivo da lei que abordava a transição entre o regime anterior dos contratos de programa e o novo regime dos contratos de concessão. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Bom, Ana, dos vetos que foram feitos ao projeto de lei que saiu do Congresso, o veto ao artigo 16 certamente foi o mais relevante, o mais significativo, porque esse veto, ele além de regularizar os contratos de programa que foram celebrados antes da edição da lei, ele permitia a prorrogação desses contratos pelo prazo de 30 anos. E aí a presidência considerou esse prazo excessivo, muito embora isso tenha sido negociado no Congresso, e isso tem uma explicação econômica, porque na privatização das companhias estaduais de saneamento, o fato de haver essa prorrogação seria um ativo que valorizaria o patrimônio dessa companhia, quer dizer, aumentando assim o valor de mercado dela para uma possível privatização. Então aqui no Rio, por exemplo, logo que começou a se cogitar da privatização da SEDAI, muitos anos atrás, uma das providências que foram tomadas foi assinar um contrato de 50 anos, que é um contrato longo, com o município do Rio de Janeiro, que é o mais lucrativo. E na época já havia essa perspectiva de uma possível privatização, mas reconhecia que, tendo esse contrato dentro da companhia, isso seria um fator de valorização e poderia aumentar uma possível oferta de um particular. Então, esse é um tema que provavelmente ainda vai voltar a ser discutido no Congresso, cogita-se até de uma possível derrubada de veto, muito embora eu pessoalmente me pareça que 30 anos é um prazo muito longo, mas estabelecer algum regime de transição, quando se passa de um contrato de programa para um contrato de concessão, é necessário até para reconhecer a realidade do serviço que tem sido prestado por décadas nesse modelo, ainda que esse modelo seja muito precário. Então, é um tema importante para a gente continuar acompanhando, e vou te devolver aqui uma pergunta sobre talvez a principal modificação no corpo da lei, aquela que não foi vetada, que foi um crescimento da importância da atuação da Agência Nacional de Águas, que inclusive teve a sua denominação mudada para incluir saneamento no seu objeto, e que acho que é um tema bastante importante e que merece atenção. Queria ouvir os seus comentários sobre isso. Claro, Zeca. Eu vejo que realmente a alteração de competências da ANA como um dos pontos centrais dos ganhos trazidos pelo novo marco. Acho que muito se discutia uma solução para a complexidade do ambiente regulatório trazida pela composição de competências entre municípios e estados no que diz respeito a regiões metropolitanas para esse setor. E a solução encontrada me parece bastante viável e inteligente no sentido de não, sem alterar as competências originais definidas constitucionalmente dos municípios e dos estados, mas trazendo para a ANA um nível de competências que até então não existia, que é uma competência de instituir normas de referência. E essas normas de referência não são de adesão obrigatória pelos entes competentes, mas a lei cria um incentivo para que esses entes competentes adotem as normas de referência, que é o acesso a recursos públicos federais. E a gente sabe que, historicamente, os recursos federais financiaram mesmo a expansão do setor de saneamento, e me parece um incentivo relevante, importante, que vai naturalmente conduzir aí os entes competentes a terem uma propensão a aderir a essas normas de referência. E essas normas de referência vão dizer respeito a temas muito centrais desses projetos. Revisão tarifária, reequilíbrio econômico-financeiro, indenização por investimentos em bens reversíveis não amortizados. Então, são temas bastante relevantes de viabilidade de desenvolvimento de projetos, e que me parece que a gente tem aí um caminho de sucesso criado pelo novo marco para uma tentativa de ganhar
tão desejada maior uniformidade regulatória para esse setor. E aí, também partindo então dessas mudanças importantes, né, do veto do artigo 16, da mudança de competências da ANA, eu gostaria de te ouvir a respeito de uma pauta que tem sido muito discutida também, que é a judicialização a partir do estabelecimento do novo marco. Como você vê e quais são os temas que você imagina que gerem uma maior discussão e judicialização daqui para frente? Ana, judicialização e privatização, elas sempre andam juntas, né? Infelizmente, a gente sempre que tem uma grande privatização, vem junto ali uma ou diversas ações judiciais discutindo valores, discutindo a própria privatização em si. Há pouco tempo eu tive a descoberta de que ainda existem em curso ações discutindo a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que foi feita ainda no século passado, se não me engano, 97, quer dizer, mais de 20 anos ainda tem algumas ações em curso, e isso é inevitável. O mais importante é que se ultrapasse aquele gargalo da concessão, né, que seja assinado o contrato, que a concessão comece a rodar, e aí a ação judicial ela passa a ser uma contingência mais controlada. O grande problema é quando elas suspendem a realização do leilão, elas atrapalham o processo de licitação, e isso tem acontecido até muito recentemente. Então aqui, imagino que sim, é de se esperar que haja discussão, claro que vai depender da modelagem, e aí a gente tem dois focos de atenção com relação às ações judiciais. Um, que é bastante comum, são sindicatos de trabalhadores de empresas estatais, que se opõem à privatização, muitas vezes por questões assim, para manter o próprio emprego, para manter cargos nessas empresas, mas também devemos ver uma judicialização por iniciativa dos municípios, que muitas vezes podem se opor à regionalização e à concessão para a iniciativa privada. A gente já teve aqui no Rio, o município do Rio propondo uma ação contra a judicialização da SEDAI, e isso pode também ser um ponto de atenção para outras regiões. E aí, pensando agora no futuro e partindo do pressuposto de que essas questões vão ser superadas, Ana, quais são as perspectivas que você acha assim, mais concretas, mais atraentes para o futuro próximo em termos de concessões? Eu entendo que realmente o marco tem esse centro, né? essa busca da melhoria do ambiente de segurança jurídica para investimentos e também uma tentativa dessa tendência à uniformidade regulatória, que eu acho que é muito ambicioso falar em uniformidade regulatória dentro do setor de saneamento, mas é uma tentativa de gerar essa tendência de maior uniformidade. E isso, da perspectiva do olhar do investidor, realmente gera um ambiente melhor para investimentos. As grandes questões são, de fato, como que essa transição vai acontecer. Acho que a gente tem aí duas formas de investimento, né? Os investimentos nas licitações que acontecerão para a delegação dos serviços que não forem continuar sendo prestados pelas companhias estaduais como consequência dessa migração de modelo, e também no próprio investimento nas desestatizações dessas companhias estaduais, na medida em que essas desestatizações caminhem, né? E eu vejo que pensando na estrutura do setor e no volume de investimento que o setor demanda, e até nas metas de universalização que o novo marco traz uma meta de universalização até 2033. Então, a gente tem aí 13 anos, um período relativamente curto do ponto de vista, né, do que já se fez e do volume de investimentos que se teve até então no setor e do que se pretende que seja feito daqui para frente. Para que isso funcione, para que a meta de fato seja atingida, é imprescindível que a iniciativa privada se engaje nessas desestatizações e nessas licitações para ocupar aí um espaço maior. Hoje a gente tem 6% de municípios sendo operados por operadores privados versus o tamanho do papel que as companhias estaduais ou que a prestação direta dos serviços pelos entes competentes tem. Então, realmente é necessário dobrar o volume de investimentos e me parece que a lei traz bons caminhos para isso, alguns incentivos para que isso
realmente ocorra. Bom, e eu acho que os principais pontos que nós tínhamos para abordar eram esses, não é mesmo? E eu convido todos a acessarem o material que nós preparamos. Um time grande do BMA se debruçou sobre a lei e escreveu sobre aspectos distintos de discussões jurídicas que podem surgir a partir do novo marco. Então, fiquem à vontade para procurar o nosso BMA Review e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.